Lucas capítulo 7, versículo 36. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 36, versículo, capítulo 7 de Lucas. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, a igreja. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava com os seus cabelos, ou com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele disse: dize a mestre. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me unges a cabeça com óleo, mas esta unge-me os pés com unguento. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Quantos precisam de oração nesta noite? Em minha casa também. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te damos, te louvamos, te adoramos, te exaltamos, porque nós já podemos sentir a tua presença. Podemos sentir a tua presença através dos louvores. Sentimos a tua presença através, Senhor, de cada oportunidade que foi tida nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco pela tua palavra, não aquilo que queremos, mas aquilo que tu sabe que a nossa alma precisa. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Você pode se assentar fazendo aquele barulhinho que o diabo não gosta. Isso. Meus amados irmãos, nós fizemos uma leitura em Lucas capítulo 7, versículo de número 36 ao versículo de número 50. E diante desses versículos, eu quero deixar uma palavra para o coração da igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, irmãos, que aonde Jesus passava, ele atraía multidões. Aonde Jesus passava, muitas coisas aconteciam. Então imagine que
mesmo sem a mídia social, mesmo sem internet, mesmo sem rádio, mesmo sem televisão, a fama de Jesus, ela se propagava de uma maneira tremenda diante da sua região, diante da sua cidade, diante do mundo da sua época. Imagine que as pessoas começavam a ouvir falar de um tal de Jesus. Me perdoe a simplicidade da palavra. As pessoas começavam a ouvir falar de um homem de Nazaré, filho de Maria, filho de José o carpinteiro. Só que ele era diferente. Aonde ele passava, milagres aconteciam. As pessoas, nós sabemos que muitos dos fariseus, escribas, são homens que são conhecedores das escrituras, mas infelizmente conheciam, mas não viviam e não praticavam. Os fariseus, escribas, eram homens que conheciam das sagradas escrituras, e por mais que Jesus aparecesse, por mais que eles tivessem, se eu posso usar uma palavra, raiva, inveja, ciúmes de Jesus, eles o respeitavam como mestre, porque as suas palavras eram poderosas, tinham autoridade. As pessoas paravam para ouvir as palavras de Jesus. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que um certo fariseu convida Jesus para estar na sua casa. Pensa comigo. Aqueles que mais se levantavam contra Jesus Cristo. Agora um deles olha para ele e diz assim: o Senhor vem na minha casa? Mesmo sabendo que são eles que se levantam contra o ministério de Jesus, mesmo sabendo que são eles que se levantam para prejudicar a Cristo, Jesus diz assim: eu vou na sua casa. E sabe o que eu aprendo aqui? É que se você chamar, e se você rogar, o texto está dizendo, rogou-lhe o fariseu. Ou seja, ele não fez apenas um pedido, ele ficou insistindo, ele ficou clamando, ele ficou pedindo mais e mais que Jesus fosse na sua casa. E de tanto ele pedir, Jesus olha e diz: tá bom, eu vou na sua casa. Jesus foi. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus chega na casa desse homem, se assenta à mesa. E eu e você, nós precisamos ficar atentos a um detalhe. Quando nós lemos o texto, no versículo 36, que diz assim, ó, e assentou-se à mesa, nós já na nossa mente, automaticamente, a gente já pensa que é na nossa cultura. Então quando você diz assim, ó, e assentou-se à mesa, automaticamente, se você não conhece a cultura do povo hebreu, você já pensou o quê? Ó, tinha uma cadeira lá, tinha uma mesa bonitinha e Jesus se assentou. Não é assim que a gente pensa? Obrigado, viu? Só que nós precisamos entender que a cultura da época, eu não sei se você já viu aquele quadro da ceia, que está Jesus na mesa lá sentado, e aqueles discípulos, ele disse, é tudo, irmão, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia, naquele tempo, as mesas do povo eram aquelas de alguns centímetrozinhos e praticamente no chão. Por isso que eles se sentavam com os pés para trás. Eles sentavam e ali, se você for ver alguns quadros que explicam e mostram com mais veracidade, por isso que João está inclinado a sua cabeça no peito de Jesus, por causa da maneira como ele sentava. Então Jesus chega, entendendo isso, Jesus chega e entra na casa desse fariseu. Quando ele entra na casa desse fariseu, ele vai e se senta à mesa. Então ele se prepara, vai ali e senta.
Aí a palavra do Senhor vai nos dizer, versículo 37, diz assim, ó: e eis que uma mulher da cidade, a Bíblia não menciona o seu nome, mas nós vemos aqui que a sua história é manifesta. E eu já aprendo uma lição tremenda. Essa mulher não tem nome, mas tem história. Vou repetir. Essa mulher não tem nome, mas tem história. Tem gente que tem nome, mas não tem história. Essa mulher não tem nome, seu nome não é mencionado, mas a sua história todos nós já ouvimos falar. Aí a Bíblia Sagrada diz que ela chega e entra na casa. E pelo que você lê, olha só: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. Pecadora por quê? Automaticamente, quando falamos de pecado, já levamos para o lado sexual. Então alguns acreditavam que era uma mulher da vida, pecadora. Mas você precisa entender, irmão, que pecado não é só referente a sexo. Fofoqueiro é pecado. Murmurador é pecado. Falar mal do irmão é pecado. Roubar é pecado. Mentir é pecado. Então o pecado não está só relacionado aos atos sexuais. Você precisa entender isso. Porque nós vivemos em um tempo em que as pessoas julgam tanto, que se o irmão caiu, adulterou, praticou alguma coisa referente a isso, julgam já levando ele para o inferno, esquecendo que ele está fazendo coisas também que o impedem de ir para o céu. Então, vamos abrir a nossa mente aqui para entender o texto, que esta mulher, uma pecadora, e Lucas ele está deixando bem claro, era uma mulher que não vivia uma vida honrada, mas vivia uma vida, e que pelo que conta aqui, todo mundo sabia da vida dessa mulher. Mas outro ponto que eu aprendo, que eu posso extrair do texto, é que diz assim, ó, versículo 37, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, ela ficou sabendo. Ela foi convidada? Não. Ela estava de penetra na festa, irmão. Ela ficou sabendo. Convidaram-na? Não. Mas ela falou assim: Jesus está lá na casa daquele fariseu. Aquele fariseu? Os fariseus que vivem de aparência? Fariseu que conhece a Escritura, mas não vive a Escritura? Jesus está lá também. Ah, eu vou atrás dele. Porque se ele está na casa do fariseu, ela foi até lá. O que atraiu-a àquela casa não foi o fariseu, foi Jesus. Você precisa entender que o que atrai pessoas aqui não é você, irmão. É Jesus. Aí o texto sagrado vai dizer assim: e levou um vaso de alabastro com unguento. Presta atenção. Ela está indo até Jesus. Mas quando ela está indo até Jesus, ela não está indo de mãos, vazias. E sabe o que eu aprendo aqui? Que o culto não começa aqui. O culto começa lá na minha. Olha como você é inteligente. Tem gente que fica o dia todo fazendo um monte de caquinha, falando um monte de besteira, e chega aqui, fica naquela encenação de fariseu. Culto não começa aqui, irmão. Culto começa lá na tua casa.
Então não adianta ficar quebrando o pau com a tua mulher o dia todo e chegar aqui com a maior cara lisa, fingindo que nada aconteceu. Sabe o que é isso? Fariseu. Está vivendo de aparência. Não adianta eu ficar ouvindo músicas mundanas o dia inteiro, falando palavrão, e aqui quer ficar falando língua estranha. E aqui quer ficar reclamando ainda dos hinos que tocam, dos hinos que cantam. Esta mulher está nos dando uma grande lição. Ela já sai de casa preparada. O texto diz assim, ó, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela pegou o seu vaso de unguento e foi até Jesus. Ela não estava nem aí. Ah, mas não me convidaram. Eu não estou nem aí, eu não estou aqui por causa de você, eu estou aqui por causa dele. Ah, mas não te chamaram. Eu não estou nem aí, eu quero é adorar a Ele. Eu vim falar com Ele, eu vim entregar a Ele. Aí o texto sagrado diz assim, ó, e estando por detrás aos seus pés. Agora você entende o mistério? Jesus lá sentado na mesa, os pés para trás. Ela chega. Irmão, você precisa entender comigo que essa cultura desse tempo é uma cultura que as mulheres eram excluídas, deixadas de lado. Se as mulheres entendessem esse texto aqui, as mulheres davam muito glória a Deus, porque olha, as mulheres, ainda mais que o texto diz que ela era uma pecadora. Então pense como essa mulher é considerada na sociedade. Só que ela não estava nem aí porque iam pensar dela. Ela não estava nem aí pelo que iam falar dela. Ela entra na casa de penetra mesmo, de bicão. E eu fico imaginando aquele monte de fariseu que estava lá dentro, aquele monte de gente assim, chique, olhando para aquela mulher. E quem sabe até aqueles que já deitaram com ela. Assim, o que essa mulher está fazendo aqui? E aí, a casa caiu. Será que ela vai entregar a gente? O que essa mulher está fazendo aqui? Provavelmente, irmão, o fariseu olhou e falou assim, ai, 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 já tem um bicão aqui na festa. Olha, 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 ai, ai, ai. E daqui a pouco ela chega com um vaso, Jesus está lá sentado. Ela pega por detrás. Aí o texto vai relatando. E começou chorando, começou a regar-lhe os seus pés com as suas lágrimas, enxugava-lhe com os seus cabelos, beijava os seus pés e ungia-lhes com unguento. E enquanto ela estava fazendo aquilo, irmão, o fariseu só olhando, o fariseu só observando. Aí sabe o que o fariseu pensa? Porque a Bíblia diz assim, ó, falando consigo. O que é isso? Está pensando. Então deixa eu falar um negócio para você. Cuidado com o que você está pensando em um ambiente que Jesus está presente. Porque aonde Jesus está, até os teus pensamentos Ele revela. Eles pensando assim daqui, só pensando, olhando ela fazendo tudo aquilo, chorando, e pegando seus cabelos, enxugando seus pés, beijando, chorando, se quebrantando diante dele. O fariseu olha, ah, se esse aí fosse de verdade mesmo Cristo. Ah, se esse aí fosse quem ele diz que é mesmo. Saberia quem é essa mulher. Ah, se esse daí fosse profeta mesmo, ele saberia quem era essa mulher. Irmão, sabe o que eu acho lindo? Que você leu o texto, você leu, você viu algum versículo falando que a mulher falou alguma coisa? Ela não fala do começo ao, ela apenas está tomando uma atitude. Fala para esse crente que está perto de você. Fala para ele assim, ele precisa ouvir isso. Fala para ele assim, ó, você não precisa falar nada, tá? Só toma uma atitude. Você já viu aquela, não é jargão não, tá? Para o texto não é jargão não. Você já percebeu que há atitudes que valem mais que 1000 palavras.
E do começo ao fim, Matias, ela não fala nada, ela apenas só está chorando, pegando um guento, ungindo, beijando os pés de Jesus. E enquanto o fariseu está olhando e só pensando assim, ô fariseu, eu tenho algo a te falar. Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E sabe o que eu acho lindo, irmão? Que enquanto Jesus está falando, ela está lá, chorando, beijando. Oh meu Deus, a conversa está aqui, ó, e ela está lá. Oh Jesus, tu és maravilhoso. Tu és o Filho de Deus, e beijando, e adorando, e adorando, e beijando, e chorando, e chorando, e chorando. Enquanto isso, o fariseu Simãozão olhando, você, se ele soubesse quem é, e olhando para baixo, olhando para ela. Aí Jesus, parece que eu vejo Jesus assim, ó, para de olhar para ela, olha, ô Simão. Ele diz, mestre, pois não, mestre, eu tenho algo a te falar. Ei, você não vai precisar tomar nenhuma atitude a respeito de Simão. Você não vai precisar se justificar para ninguém. Apenas tome as suas atitudes só com Jesus. Se quebrante diante dele, abra o coração para ele, chore diante dele. Não ligue pelo que vão pensar, pelo que vão falar. Porque enquanto ela está lá nos pés, Simão está pensando. Aí Jesus, ô Simão, eu quero falar um negócio contigo, Simão. Ele diz, mestre, presta atenção no detalhe. Diz, mestre. Deixa eu te contar uma história. Pois não, meu mestre, pode dizer. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 e o outro 50 dinheiros. Não tendo os 2 com que pagar, obviamente, quando você lê o texto, Jesus está contando uma história para Simão e você entende que aqueles 2 quem eram? O próprio Simão e a mulher. Quem é que devia mais? A mulher. A mulher vivia uma vida promíscua. A mulher vivia uma vida na prostituição, pecadora. E ele não, fariseu. Cresceu aprendendo as escrituras, sabe? Aquela formação, bonito, obreiro, nunca se desviou. Tá ali. Tu deve 50. Só porque tu nasceu na igreja e nunca se desviou. Tu deve 50. Essa daí, ó, como foi pro mundão, deve 500. A dívida dela é mais alta. Só que é o seguinte, os 2 devem. E mesmo um sendo só 50 e o outro 500, o que tem 50, mesmo assim, não tinha condição de pagar a dívida. Aí o seu Senhor perdoa dos 2. Ô Simão, deixa eu te contar um negócio, Simão. Quem deve amar mais? Irmãos, isso aqui é uma perguntinha para criança. Simão olha e diz, Senhor, tenho para mim que aquele que devia muito vai amar mais. Porque quem muito é perdoado, muito vai amar. Disseste bem. Deixa eu te falar um negócio. Aí que entra Aí Jesus olha e diz assim, Jesus olha para a mulher. Olha para a mulher. Eu fico imaginando Jesus sentado assim, irmão. Jesus sentado, pé para trás. E ele dá aquela olhadinha para a mulher assim, a mulher lá, beijando os pés dele, enxugando com lágrimas, ungindo, chorando. Jesus dá aquela olhada para ela e dá uma olhada para ela. Então, ô Simão, tá vendo essa mulher aqui? Eu entrei em tua casa. Nem água para lavar os meus pés tu me deste.
Pastor, eu não entendi, foi nada. Deixa eu te explicar. Diante da cultura do povo, quando você chegava na casa de um judeu, na casa de alguém, tinha uma bacia de água perto da porta, e o servo chegava e olhava assim se a visita era bem-vinda. Se a visita for bem-vinda, se a visita eu quero que fique, o servo não mandava nem lavar o pé. Ó, só vem aqui, faz o que tem que fazer e vai embora. Quando chamava alguém e disse assim, não, vem aqui lavar os pés. Lavar os pés, ele está dizendo para a pessoa assim, ó, você é bem-vindo na minha casa. Eu não quero que você só entre na casa e saia. Eu quero que você entre e fique. Ô Simão, eu entrei na tua casa nem para lavar os pés, Simão. Nem uma bacia d'água você preparou para lavar os meus pés. Mas essa mulher, oh glória, chegou aqui de bicão, chegou aqui de penetra, com certeza nem convidada foi. E com certeza, por ser mulher, ela tinha que ficar distante da mesa. Por ser mulher, ficava distante. Mas ela foi pedindo licença para um, licença para outro. E eu fico imaginando, rapaz, tu não tem que estar aqui não, tu não pode nem estar aqui. O que tu está fazendo aqui? Ela, com licença, 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 com licença. Aí pegava e derramava nos pés. E começava a beijar os pés. Aí Jesus olha para Simão e diz, ô Simão, ela não cessa de regar os meus pés com as suas lágrimas e está enxugando os meus pés com o seu cabelo, Simão. Simão, com a sua atitude, estava dizendo para Jesus, Jesus, vem na minha casa. E deixa eu deixar uma palavra bem simples para você entender para os dias de hoje. Jesus, vem na minha casa, abre a porta, cura, salva, liberta, me dá dinheiro, me dá carro, faz isso, faz eu ficar famoso, faz tudo isso. Mas depois que o Senhor fizer, ó, vai embora. Mas essa mulher, aleluia, aleluia, ela está dizendo assim, ah Jesus, eu não quero que o Senhor passe e vá. Eu quero que o Senhor passe, fique e entra. Oh glória. Ah meu Deus do céu. Mas não me deste um ósculo. Que isso, pastor? Um beijo. Beijinho. Irmão, olha só, beijo é como se fosse o contrário de soprar. Eu sopro. O beijo eu sugo. O beijo é como se fosse o contrário de soprar. Eu sopro. Mas o beijo eu estou sugando. Quando ela está beijando os pés, ela está dizendo assim, Jesus, eu quero o Senhor. Eu não quero que o Senhor passe, eu quero que o Senhor more. Eu quero que o Senhor habite. Eu quero que o Senhor fique. Aí o texto vai dizendo assim, ó, não me desse um ósculo, um beijo no rosto, mas esta daqui, ó, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não ungisse a minha cabeça com óleo, mas ela está me ungindo os pés com unguento. Esse unguento aqui é puro. Esse unguento aqui é puro. Não é uma adoração fingida, fariseu. É algo puro, sincero de coração.
Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, e tudo isso, irmão, ela sem falar. E disse a ela, eu fico imaginando ela lá, eu fico imaginando assim, ô filha, os teus pecados são perdoados. Você prestou atenção no texto? Ela entra, e quando ela entra, as pessoas rotulam, né? Dizendo assim, lá vai uma, tá fraco demais, lá vai uma. Aí Jesus olha para ela e diz assim, filha, teus pecados estão todos. Meu Deus do céu, oh meu Pai amado. E aqueles que estavam à mesa começavam a dizer entre si, mas quem é esse homem que até perdoa pecados? E Jesus, mais uma vez, observe que aqui o fariseu já não está mais em cena, irmão. Disse Jesus à mulher, a tua fé vai te. Presta atenção, ela entra pecadora. Olha o processo, entra pecadora, ela é perdoada, e agora Jesus olha para ela, porque tem um ponto e vírgula. Jesus olha para ela e por final diz assim, ó, vai te em paz. Sabe o que é isso? Não liga mais pro teu. A partir de agora, você está purificada, santificada, perdoada. Entenda, meu amado irmão, entenda uma coisa. Quando você vem, e você vem para adorar, quando você vem para adorar, isso não é jargão de pregador. Da mesma maneira que você entra, você não sai. E eu quero te convidar em nome de Jesus a você fechar os teus olhos aí onde você está. Feche os teus olhos, Simão, quando tem a oportunidade de falar com Jesus, ele diz, mestre, aquela mulher não fala, mas a sua atitude de estar prostrada aos pés, beijando os seus pés, ungindo os seus pés, é uma atitude que está dizendo assim, tu és Senhor. Eu quero que em nome de Jesus Cristo, se você puder, com os seus olhos fechados, faça o que você pode para finalizarmos este culto, você entregar o teu melhor. Não ligue para o que vão falar, não ligue para o que vão pensar. Eu quero te convidar em nome de Jesus a adorar, porque tudo isso acontece enquanto ela estava adorando. Enquanto ela estava adorando, Jesus estava tomando a causa dela. Enquanto ela estava adorando, Jesus estava defendendo-a. Enquanto ela estava adorando, Jesus estava olhando para ela. Enquanto ela estava adorando, Jesus olha para ela e diz, os teus pecados estão perdoados. Enquanto ela estava adorando, Jesus olha e diz assim, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Enquanto ela prestava o seu culto,